A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como você pode transformar fracasso em vitória? Tragédia em triunfo? Vale em manancial? Choro em alegria? O programa de hoje vai tratar deste assunto sublime. Você pode perceber que, no meio da situação mais difícil e amarga, Deus pode construir a história mais linda e mais extraordinária. Eu quero convidar você, sua família e seus amigos para assistirem o programa hoje, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração e certamente a sua vida não será mais a mesma depois que você receber da parte de Deus esta mensagem. E ainda no programa Verdade e Vida, não perca o testemunho de Kleber Krause, do preconceito, racismo, indiferença e, finalmente, uma vida transformada pela Palavra de Deus. Música, um videoclipe especial com o reverendo George Ganelhas, interpretando Cego de Jericó. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos a presença do Kleber Krause, membro da Igreja Presbiteriana em Limeira, São Paulo, e está aqui conosco e será entrevistado hoje. Seja bem-vindo, Kleber. Obrigado pelo convite, o prazer é todo meu de estar aqui no programa Verdade e Vida. Eu conversava com o seu pastor e ele dizia alguns dos adjetivos que eu poderia colocar aqui. Diz que o primeiro que você era ateu, sim. Segundo que você era racista, sim. E agora está sendo entrevistado aqui por um negro. Certo? Você era preconceituoso, arrogante e prepotente. E você confirmou tudo isso aqui. O que é que mudou na sua vida? É até difícil de acreditar que consigamos ter tudo isso dentro do mesmo homem, né? E infelizmente, eu era desta forma. Eu era um ateu, não tinha Jesus na minha vida. Era totalmente separado de Deus, eu não tinha nenhum relacionamento com Deus. E o que mudou foi que dentro de um hospital, num leito de UTI, antes da minha 4ª cirurgia, através de um louvor, através da Capelania Evangélica, que tem um trabalho maravilhoso na cidade de Limeira, e através do Grupo Arautos da Paz, que é inserido dentro desse contexto da Capelania Evangélica, eles cantando um louvor na porta da UTI, e eu aceitei Jesus na minha vida. E ele transformou a criatura em filho, e isto mudou tudo na minha vida. E o que é que essa experiência que você teve ali numa UTI transformou a sua vida? Como é a sua vida agora? A minha vida é totalmente diferente. Hoje é da água para o vinho mesmo, porque eu virei do avesso com relação ao Kleber, de quem era esse Kleber. Hoje eu tenho essa intimidade com Deus, eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho realmente, antes eu conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de andar junto com Ele, através desses meus testemunhos que eu estou indo no Brasil todo. Ele vem me mostrando quem que é Deus, Ele no poder, Ele no comando, Ele comandando tudo. E a minha vida hoje eu entreguei 100% na mão dele. Eu não saio de casa sem orar, eu nunca tinha orado na minha vida. Eu saio de casa, eu não fico imaginando hoje a minha vida sem oração, sem poder estar estudando a Bíblia. Eu sou discipulado toda segunda-feira, nós ficamos das 8 à meia-noite sendo discipulado, estudando realmente a Bíblia na sua profundidade, para conhecer quem realmente é esse Deus a qual nós prestamos esse culto. Estudando profundamente a Bíblia para que a gente não transforme ela em heresia. Eu tenho realmente vigiado muito isso daí, eu tenho verificado quanto é belo a obra de Deus e quanto é vasta a obra de Deus e tão pouca gente ainda trabalhando nessa maravilhosa obra. Kleber, você escreveu esse livro e o milagre aconteceu. Que milagre foi esse que aconteceu na sua vida? Um milagre, primeiro, da carne, da cura da carne, que imagina, aquele ateu que entra no hospital, é para submeter uma cirurgia simples, fica 6 meses no hospital, 48 na UTI, 8 em coma, totalmente desenganado, 10 cirurgias, a doença que eu tive, que depois se transformou numa infecção hospitalar e que depois se transformou numa peritonite bacteriana capsular, inédito na cidade de Limeira, 5 casos apenas no HC de São Paulo e todos mortos. Não sobrou sobrevivente para contar a história.
Isso daí realmente que eu notei que Deus naquele momento fez aquele milagre na minha vida, em contexto. Inclusive, eu fui convertido e meu médico foi convertido. E nós dois estamos na igreja presbiteriana. Ele frequentando em Americana e eu em Limeira. E o maior dos milagres, que foi o milagre da conversão. Este é o milagre que realmente onde o céu faz a festa. Onde aquela única ovelha que não estava entre as 99 se achega novamente a esse pastor maravilhoso que é Jesus Cristo. E isso daí muda tudo, isso daí mudou totalmente a minha maneira de pensar, minha maneira de agir, minha maneira de ser e poder transmitir isto para as pessoas de uma maneira racional, em espírito e em verdade. Quem é esse nosso Jesus maravilhoso? Para que a gente não transforme a vida dele, transforme a Bíblia numa heresia. Isto realmente que está me podendo dar mais motivação cada vez mais para peregrinar esse Brasil todo. Eu estou no ID, eu estou nessa paixão por Jesus e eu peço a Deus que essa paixão nunca termine, continue sempre, porque às vezes muitos têm motivação e essa motivação que o Espírito Santo me dá é que me faz realmente cada vez mais a adorar esse Jesus, a permanecer no ID, porque na Bíblia, se não me engano, não tem nenhum fique. Eu acho que está dizendo sempre o ID e eu estou praticando com maior gratidão para Deus e realmente isso me dá muita alegria no meu coração. Eu louvo a Deus, Kleber, pela sua vida, pelo que Deus fez na sua vida, de certo pelo que Ele ainda fará, certo? Que Deus abençoe e que você seja esse instrumento útil para o engrandecimento do reino dele. Nós vamos ouvir, Kleber, essa música e voltar com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A Palavra de Cristo para uma vida melhor. Jericó era cidade bela, terra da palmeira, mas havia um pobre homem nela, com cruel cegueira. Não podia ver o sol brilhar por entre tantos galhos. Andava por um só caminho, sem fazer atalhos. Lá havia boa acolhida em sua estalagem, mas pra ele era sua vida capa de viagem. E quando ia embora o sol e vinha frio vento, a capa era seu lençol e abrigo no relento. Mas Jesus passou ali e fez que o cego visse seu poder e seu amor, e logo lhe pedisse: que eu possa ver, Senhor, enfim, tanta beleza, e louvar a Deus, o autor da natureza. Em Jericó havia movimento, havia muita gente, mas ninguém gastava um só momento com o indigente. Só parava um segundo pra lhe dar pequena esmola. No entanto, para ele mesmo ninguém dava bola. Mas Jesus passou ali e o cego deu um alto grito: Jesus tem compaixão de mim, pois estou aflito. E tendo que gritar mais forte do que a multidão, Jesus mudou a sua sorte, lhe deu a visão. Sim, Jesus passou ali e passa por aqui, convidando todo homem para ir a si. Mesmo que você não sofra de igual cegueira, sem Jesus você não tem a vida verdadeira. Sim, Jesus passou em Jericó e passa por aqui.
quero conversar com você hoje sobre um tema extremamente sério, oportuno e urgente. Eu quero falar com você como transformar fracassos em vitória. O texto que vamos trabalhar é o texto de Ruth, capítulo 1. Esse texto fala da saga de uma família, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, que moravam em Belém, a casa do pão. E naquele tempo, o período dos juízes, houve fome naquela cidade. A casa do pão não tinha pão. A casa do pão era uma propaganda enganosa. A casa do pão estava com as suas prateleiras vazias, com seus fornos frios e com os campos totalmente devastados. A crise havia chegado e aquela família entrou em desespero. Eu quero dizer para você que a crise chega. Chega de repente, chega sem mandar telegrama, chega sem aviso prévio e muitas vezes a crise nos desinstala, nos aflige e nos leva a algumas decisões precipitadas, perigosas, de consequências trágicas. A família de Elimeleque tomou a decisão de, num tempo de crise, de fome, em vez de enfrentar a crise, em vez de ficar, de permanecer e de trabalhar para a mudança da situação, resolveram sair de Belém e ir para Moabe. Nem sempre a fuga do problema é a melhor solução. No caso daquela família, não foi. É triste você, às vezes, ter que enfrentar esta questão da imigração, de você sair do seu país, de você ir para uma outra terra, de você romper laços, você romper vínculos, você romper com determinadas situações que estavam estabilizadas na sua vida. Eles foram para Moabe buscando a sobrevivência e encontraram lá a doença e a morte. Lá em Moabe, Noemi enterrou seu marido Elimeleque. Lá em Moabe, Noemi enterrou os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Lá em Moabe, Noemi enfrenta a crise de perdas sucessivas. Talvez você esteja vivendo esse drama. O drama da pobreza, o drama do desemprego, o drama de uma mudança para uma outra cidade, para um outro trabalho. Talvez você esteja vivendo o drama da enfermidade na sua casa, do luto na sua família. Talvez você esteja vivendo o drama das perdas profundas, significativas, perdas financeiras, perdas de relacionamento, perdas de familiares. Talvez você esteja vivendo o drama do luto na sua casa. E este foi o problema vivenciado por Noemi. Diz a Bíblia que agora houve um rumor em Moabe, de que Deus visitara Belém com pão. E Noemi, então, toma a decisão de voltar para a sua terra. As suas 2 noras, também viúvas, pobres, querem acompanhar Noemi. Mas Noemi diz para suas filhas, para suas noras, que eram como filhas: minhas filhas, voltai para as vossas famílias. Eu já estou velha demais, eu não posso mais ter filhos. E ainda que tivesse, vós não poderíeis esperá-los crescer para casar-vos convosco. Então voltai-vos. E diz a Bíblia que uma das noras volta para o seu povo, para os seus deuses, mas Ruth toma a decisão de acompanhar a sua sogra, mesmo velha, mesmo pobre, mesmo desamparada, devotando a ela o mais profundo e significativo amor. Nesse processo, Noemi está com seu coração amargurado. Noemi está fazendo uma leitura equivocada da vida. E ela começa a dizer uma coisa. Primeiro, ela olha para a vida e pensa que ela está debaixo da maldição de Deus. Ela diz aqui no capítulo 1, verso 13, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Quando você estiver passando por uma luta, por uma crise, por um problema, por uma angústia, por uma provação,
Não olhe nessa perspectiva, como se você estivesse debaixo de maldição divina. As lutas acontecem com todas as pessoas. O fato de você ser um cristão, de você andar com Deus, isso não isenta você das lutas. Isso não isenta você da enfermidade. Isso não isenta você do luto. Isso não isenta você de passar por uma crise financeira. Não olhe para a vida nesse sentido. Você não pode olhar nessa perspectiva como se Deus estivesse descarregando a sua mão sobre você. Jó pensou assim. Asaf pensou assim. Mas eles depois compreenderam que, na verdade, mesmo quando você está enfrentando uma luta e uma adversidade, a mão da providência está conduzindo a sua vida. Eu preciso concordar com o poeta inglês William Cowper, quando ele disse que por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. No meio da tempestade está a voz de Deus. Deus faz o seu caminho na nossa vida no meio da tormenta e a crise pode nos apanhar, mas a crise não surpreende Deus, a crise não abala o trono de Deus, a crise não frustra os desígnios de Deus. Você pode não ter mais controle da situação, mas Deus continua no controle da situação. Quando Noemi chegou em Belém, de volta à sua terra, pobre, viúva, acompanhada por uma nora também viúva. Diz o texto bíblico que Noemi toma algumas atitudes equivocadas. A primeira delas, ela pensou que o seu destino era sofrer. Ela chega naquela terra e diz: eu não quero que vocês me chamem mais de Noemi. Noemi significa feliz, ditosa. Ela diz: eu quero que vocês mudem o meu nome, eu quero ser chamada de Mara, amargura, sofrimento, lágrima e dor. Eu quero dizer para você que o fato de você estar passando por uma crise agora, de você estar passando por uma luta agora, de você estar passando pelo desemprego, você está passando por uma crise financeira, você está passando por uma crise de enfermidade, você está passando pela crise do luto, não significa que o seu destino vai ser sempre este. Deus pode mudar esse cenário, Deus pode mudar a sua sorte, Deus pode mudar a sua vida. A Bíblia diz que Deus estava preparando um cenário lindíssimo na história de Noemi. Deus estava preparando um homem para casar-se com a Ruth, sua nora, para dar a ela uma descendência. E o filho de Ruth, o neto de Noemi, haveria de ser aquele que seria o avô do grande rei Davi. Haveria de ser o ancestral do Messias. Aquela história não terminaria com dor, com lágrima, com tragédia, com sofrimento, mas aquela história estaria culminando num cenário glorioso, bonito, maravilhoso. E o sentido desta história é que o fim da linha não é sofrimento, é alegria, não é derrota, é triunfo e é vitória. Mas Noemi disse mais, ela disse assim: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. O Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Talvez você está olhando para a vida e está pondo a culpa em Deus pelo seu sofrimento. Você está fazendo uma leitura errada, achando que Deus é sádico, achando que Deus quer ver você sofrendo, achando que Deus não ama você, que Deus está contra você, que a mão de Deus está pesando sobre você. Talvez você está até amargurado, talvez você está até decepcionado com Deus, talvez você até abandonou a igreja, talvez você não lê mais a sua Bíblia, talvez você nem mais frequenta uma reunião de oração, quem sabe você não canta mais os cânticos de louvor a Deus, porque a sua alma está ensopada de amargura, o seu coração está entupido de mágoa, de ressentimento. Mas eu quero que você agora, em nome de Jesus, olhe para a vida numa outra perspectiva. Deus vai mudar esse cenário. Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Deus está com as rédeas da sua mão nas
na sua onipotente mão. Deus está com as rédeas da sua vida no seu controle. Deus é aquele que jamais permite que a nossa vida fique como uma peça jogada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. Deus está construindo a história, Deus está escrevendo a história. A história não é cíclica, como pensavam os gregos. A história não caminha para um caos, como pensam os pessimistas. A história é linear, a história está nas mãos do Eterno e a história está sendo conduzida para um destino onde o mal vai ser derrotado, onde o bem vai triunfar, onde o Senhor Jesus terá retumbante vitória e a sua igreja triunfará com ele. Como você transformar fracassos em vitórias? Você pode transformar fracassos em vitórias quando você compreende uma coisa, que Deus está no controle, mesmo quando você já perdeu o controle. Você pode transformar fracassos em vitórias quando você espreme o pus da ferida da sua alma e deixa de mão a amargura, a mágoa, o ressentimento e começa a olhar a providência de Deus e saber que Deus ama você, que Deus se importa com você, que Deus cuida de você, que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. O apóstolo Paulo pôde reafirmar esta verdade várias vezes e ele diz assim: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não é carrasco, Deus não é um guarda cósmico, Deus não é um xerife, Deus não é um estraga-prazer, Deus não está com a vara para bordoar-lhe a cabeça. Deus é o Deus que ama você desde toda a eternidade. Deus é o Deus que atrai você com cordas de amor. Deus é o Deus que tem um plano perfeito e vitorioso na sua vida. O seu destino não é sofrer. Deus criou você. Deus enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer no seu lugar, para que você tenha vida, vida plena, vida abundante, vida eterna, vida maiúscula, vida bem-aventurada. E este Deus tem um projeto na sua vida, um projeto vitorioso, um projeto bonito, um projeto que está incluindo você num cenário belíssimo do seu plano na história, do seu plano da redenção, onde você foi amado, você foi chamado, você foi escolhido para fazer parte de um grande plano do coração do eterno Deus. Deixa eu dizer, você transforma fracasso em vitória quando você olha para a vida e começa a perceber que ao seu redor tem tanta coisa boa acontecendo, ao mesmo tempo que as lutas, ao mesmo tempo que as provas encurralam você, tem coisa boa também acontecendo. Olha que Noemi encontra uma nora que a ama mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Essa nora diz para ela: Noemi, onde você for eu irei também. Onde você pousar, ali eu pousarei. O teu Deus, Noemi, é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E que o Senhor me julgue, senão a morte que me separar de ti, Noemi. Que coisa linda, a amizade, o carinho, o afeto desta nora com esta sogra. E é tão importante pontuar isso, porque nesta cultura ocidental, onde o relacionamento de nora e sogra é tão desgastado, tornou-se motivo de piadas indecorosas. A relação de Noemi com Ruth, a relação da sogra com a nora, da nora com a sogra, é um dos mais lindos capítulos da história da literatura universal. Olha para a sua vida, veja as pessoas que amam você, vejam as pessoas que sinalizam carinho por você. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de achar que Deus está contra você, pare de dizer que a mão de Deus está pesando sobre você, pare de atribuir a Deus as coisas difíceis que acontecem com você. Olha para Deus como seu Pai, como seu amigo, como seu consolador, como seu provedor, como aquele que se importa com você, como aquele que traçou um plano lindíssimo para você ser uma pessoa mais do que vencedora. Eu termino dizendo
que Noemi pôde ter a bênção de casar Ruth com Boaz, um homem rico, um parente, um remidor. E daquele casamento nasceu Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Daquela família nasceu um ancestral de Jesus Cristo Messias. E aquela história de drama, de lágrima e de dor transformou-se num cenário belíssimo de alegria, de celebração e de vitória. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus está no controle da sua vida e Ele pode transformar os vales em mananciais, o choro em alegria, o fracasso em vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te conduza em triunfo. Amém. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como transformar derrotas ou fracassos em vitória? Esse foi o tema da mensagem, que a partir de agora você pode solicitar pelo 0800 119 105. Ligue agora mesmo, 0800 119 105, e teremos o imenso prazer em disponibilizar essa mensagem tanto na mídia DVD como em CD. Para aqueles que estão na região aí de Santa Catarina e do Paraná, que assistem pela Rede TV Sul, podem ligar também com os demais irmãos de segunda a sexta, no horário comercial, para o 0800 119 105. Você também pode solicitar o DVD número 2 do programa Verdade e Vida, com 4 mensagens. DVD número 2. Esse é uma grande opção de presente de Natal. Então solicite logo, faça o seu pedido para presentear ao seu amigo, ao seu familiar, com o DVD número 2 do programa Verdade e Vida, como também com o CD da CNE Cânticos Congregacionais. Essa é uma excelente oportunidade para você dar um presente nesse Natal que se aproxima. Visite a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Nesse domingo, escola dominical e culto pela manhã, 9 horas, culto à noite, 18, 19 horas. Diga que você é o convidado do programa Verdade e Vida, que você quer crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que você quer agora frequentar a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Esse é o nosso pedido, o nosso desejo sincero, que você comece a aprender mais e mais da Palavra de Deus. Até o próximo programa, quando estaremos aqui com mais um Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.